Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meki, eu sou o teu irmão em Cristo, ministro do Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem. Bem-vindos sejam todos a mais um vídeo para trazer entendimento na mente dos nossos irmãos que ainda têm a mente cauterizada pela religião. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, bem-vindos sejam todos a mais um vídeo da nossa série. A série respondendo às 100 perguntas. Para quem não sabe, meus amados irmãos, está decorrendo aqui no canal uma série que é a série Respondendo às 100 Perguntas, onde nós, aqui deste lado, estamos respondendo às perguntas dos abençoados aí do outro lado. Portanto, a você que ainda não fez a sua pergunta, ainda não fez a sua questão com relação à Bíblia, com relação ao Evangelho, meu amado irmão, faça já aqui nos comentários deste vídeo que a sua pergunta será respondida em forma de vídeo nos próximos dias. Tá bom, meus amados irmãos? E hoje, meus queridos irmãos, nós estaremos respondendo a pergunta número 27 da nossa série. Tá bom, meus amados irmãos? E a pergunta número 27 da nossa série que vamos tratar aqui é a seguinte. Presta atenção, olha. Já que não existe Satanás, diabo, como um ser espiritual, quem era o diabo que tentou Jesus no deserto? Vou repetir a pergunta. Olha, já que não existe Satanás, diabo, como ser espiritual, quem era o diabo que tentou Jesus no deserto? Bom, este é o nosso assunto hoje. Meus amados irmãos, antes de irmos para o nosso assunto, antes de irmos para a nossa questão aqui, eu quero aqui dizer a vocês rapidamente, meus amados irmãos, para além deste canal aqui, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o nosso novo projeto, um projeto que pertence a mim e a minha namorada Palvi, um projeto que visa, meus amados irmãos, mostrar o meu Moçambique, fazer conhecer o mundo, as culturas de Moçambique, fazer conhecer o mundo aquela que é a realidade moçambicana. Para vocês, meus amados irmãos, que querem conhecer aí o meu lindo país, para vocês que querem conhecer as culturas daqui de Moçambique, para vocês que querem conhecer, saber como é que os moçambicanos vivem e como é este país maravilhoso que é Moçambique, situado aqui na África. Meus amados irmãos, eu peço a todos, por favor, visitem o nosso outro canal, cujo nome é Somos Moçambique. Este é o nome do canal, Somos Moçambique. E eu vou deixar, meus amados irmãos, o link deste canal aqui, no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. É só clicar no link que vai diretamente para o outro canal. Não se esqueça de se subscrever lá, para apoiar o nosso novo projeto. Estamos aí com uma meta por alcançar, a meta dos 1000 inscritos, para a gente poder monetizar lá o canal e com os fundos da monetização deste canal, podermos dar arranque com este nosso projeto. Um projeto que vai fazer com que nós viajemos por todo o Moçambique. Tá bom, meus amados irmãos? E vamos usar do valor da monetização deste outro canal para poder efetuar todas as viagens, todas as filmagens, tudo aquilo que aborda este projeto. Somos Moçambique. Tá bom, meus amados irmãos? Conto contigo, vá lá, subscrevam-se e dê uma força. Conto com todos vocês. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, queridos, sem mais delongas, vamos à nossa questão aqui. Já que não existe diabo, Satanás como ser espiritual, quem era o diabo que tentou Jesus no deserto? Meus amados irmãos, para quem acompanha este canal há muito tempo, sabe que nós ensinamos e explicamos que diabo, Satanás, meus amados irmãos,
não é um ser espiritual. Um ser espiritual que antes era um anjo de Deus, sendo ele anjo de Deus, se rebelou contra Deus e Deus, descobrindo esta rebelião, o expulsou do céu, e o expulsando do céu, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu, que hoje são demônios. Isto, meus amados irmãos, não é verdade. Isto é uma invenção da religião. Não existe diabo, Satanás como um ser espiritual. Você entende isto, meu amado irmão? Diabo, meus queridos irmãos, é um adjetivo. Nós já explicamos isto. Diabo é um adjetivo que quer dizer acusador. E Satanás também é um adjetivo que quer dizer adversário ou opositor. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, geralmente a Bíblia, meus amados irmãos, dependendo das traduções, existem passagens bíblicas onde a mesma é aplicada a palavra diabo, e em outras versões da mesma passagem é aplicada a palavra Satanás. Você entende, meus amados irmãos? Geralmente estas duas palavras se aplicam ao mesmo sentido na Bíblia. Mas se você pesquisar o real significado na internet, você vai entender que a palavra diabo quer dizer acusador e Satanás quer dizer adversário ou opositor. Você entende isto, meus amados irmãos? Agora, quando se ensina isto, surgem questões por parte de muitas pessoas pelo mundo todo. Muitas pessoas vão questionando: quem é aquele diabo naquele versículo? Quem é aquele Satanás naquele versículo? Quem é aquele diabo naquele versículo? Houveram muitas questões, abençoados, perguntando aí: o Satanás que tentou Jó, que feriu Jó e tirou tudo aquilo que Jó tinha. Nós já explicamos quem era este Satanás. Tem um vídeo aqui no canal. Para vocês que ainda não assistiram este vídeo, meus amados irmãos, dá uma pesquisada aqui nos vídeos do canal para ficarem inteirados aí neste assunto. E hoje, meus queridos irmãos, nós estaremos respondendo quem era o diabo que tentou Jesus no deserto. Já que não existe diabo como ser espiritual, já que não existe Satanás como ser espiritual, quem era o diabo que tentou Jesus no deserto? Por favor, vamos ler para juntos entendermos quem era este diabo. Olha aí, Mateus, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Tá bom, meus amados irmãos? Olha aí o que está escrito. Olha. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A religião, quando lê este diabo aqui, entende que é um ser espiritual, um ser de chifres, com uma cauda comprida e um tridente. Entende que é o chefão do inferno. Entende que é aquele que é o comandante do inferno. Aquele que está levando as pessoas para o inferno enquanto Jesus não vem. Mas, amados, este diabo não tem nada a ver com este ser espiritual de chifres, cauda e um tridente. Não tem nada a ver. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2 para você entender quem era este diabo. Olha aí. Depois de jejuar, quem? Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Quem ficou com muita fome? Jesus. Versículo de número 3. Então o diabo... presta atenção. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Segura aqui. Quem tentou Jesus aqui? O diabo. O diabo tentou Jesus sugerindo o quê? Que Jesus transformasse pedras em pães. Você entende quem era o diabo aqui? Já entendeu quem é o diabo aqui? Os iluminados já têm uma ideia. Os iluminados já têm uma ideia. Quem era o diabo aqui? Amados, o homem jejuou 40 dias.
40 noites. O que vocês acham que ele ia querer depois deste jejum? Comer. E este comer é desejado por quem? Pela sua carne. Você entende? O diabo que tentou Jesus aqui era a sua carne. Você entende isto, meus amados irmãos? Ele jejuou 40 dias, 40 noites. Depois que ele jejuou, meus amados irmãos, ele teve fome. Tendo ele fome, meus queridos irmãos, a sua carne o tentou. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Tem poder para fazer tudo aquilo que você quiser. Transforme essas pedras em pães e satisfaz os meus desejos. Disse a carne a Jesus. Não dizendo literalmente, mas a carne desejando se alimentar. Você entende isto, meu amado irmão? O diabo que tentou Jesus no deserto era a carne de Jesus. Não nenhum ser espiritual, não um ser de caudas, chifres ou um tridente, como ensina a religião. Não é não. O diabo aqui, meus amados irmãos, era a sua própria carne. Você entende isto, meu amado irmão? A sua própria carne, meus amados irmãos, tentou Jesus, sugerindo a ele, meus amados irmãos, você é filho de Deus. Você tem poder de fazer tudo aquilo que você quiser. Transforme essas pedras em pães e me alimente. Entende, meus amados irmãos? Porque a carne aí estava sufocando Jesus. A carne estava com fome. A carne queria se alimentar. É por isso, meus amados irmãos, que em sua mente apareceram essas ideias. Já que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A carne de Jesus fazendo com que a sua consciência pensasse assim. Você entende isto, meu amado irmão? Não que veio um ser espiritual, um ser de cauda, chifres e um tridente e disse para Jesus, já que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não que aconteceu desta maneira, não. A sua própria carne, meus amados irmãos, tentou Jesus. A sua própria carne, tendo fome, fez com que Jesus tivesse esse pensamento. Já que ele era filho de Deus, ele poderia muito bem transformar pedras em pães. É por isso que a sua carne tentou a Jesus. Você entende isto, meu amado irmão? Tudo aquilo que o homem faz na terra, meus amados irmãos, aquilo que é o oposto do espírito, é a tentação deste diabo, a tentação desta carne. Você entende isto, meu amado irmão? Quando uma pessoa vai beber, é a sua carne o tentando. Quando uma pessoa vai se prostituir, é este diabo, esta carne o tentando. Quando uma pessoa, meus amados irmãos, vai fazer coisas erradas, é a sua carne, este diabo que tentou Jesus, é este diabo que o tenta para fazer essas coisas. Você entende? Não há nenhum ser espiritual aqui, era a própria carne de Jesus, o diabo que o tentou. Você entende isto? Mas calma aí, vamos juntos continuar a leitura? Que vamos até o versículo 11. Vamos juntos entender aqui que não há nenhum ser espiritual aqui. Vamos juntos entender aqui que não há nenhum ser de cauda, chifres e um tridente. Vamos juntos entender. Olha o versículo 4, olha aí. Mas Jesus respondeu. Respondendo a quem? A sua própria carne. Resistindo à tentação da sua própria carne. Olha o que Jesus disse. As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus resistindo à sua carne. Você entende? A carne o tentando, querendo se alimentar, e Jesus resistindo a esta carne. Você entende isto, meu amado irmão? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o versículo 5. Olha aí. Então o diabo, presta atenção, então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Segura aqui. Jesus, quando foi tentado pelo diabo para transformar pedras em pães, ele estava no deserto. Correto ou errado? Correto. E no versículo 5 diz que o diabo o levou a
a Jerusalém, um outro lugar diferente do deserto. Você entende? O diabo levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Você entende? A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: sendo este diabo aqui um ser espiritual, como pensa a religião, como foi que ele levou Jesus até o lugar mais alto do templo? Entende-se que o diabo carregou Jesus literalmente até o lugar mais alto do templo. Correto ou errado? Correto. E a pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: ninguém estava na cidade para ver Jesus sendo teletransportado, Jesus flutuando até em cima do templo? Não estava ninguém lá para ver isto? Sendo este diabo um ser espiritual, como é que ele fez Jesus flutuar até o lugar mais alto do templo sem ninguém ver ele? E outra coisa, sendo este diabo um ser espiritual e Jesus um ser humano, como é que houve este contato entre os dois? Já que o espírito não pode tocar em um ser humano e um ser humano não pode tocar em um espírito. Como explicar isto? Você entende? Não é que aconteceu literalmente. Tudo isto aconteceu na mente de Jesus, na carne de Jesus. Você entende isto, meu amado irmão? Olha o versículo de número 6. Olha o versículo de número 6, o que aconteceu depois que esta carne levou Jesus em pensamento até o lugar mais alto do templo. Apareceram essa imaginação, apareceu essa ilustração em sua mente de que ele estava no lugar mais alto do templo. Olha o que aconteceu na mente de Jesus, porque não aconteceu literalmente. Já vou te explicar isto. Olha aí. Salte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as Escrituras declaram, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Era aqui, meus amados irmãos, a sua própria carne, na sua consciência, tentando Jesus. Você entende? Não que aconteceu literalmente, não que um ser espiritual o carregou até o lugar mais alto do templo e chegado lá, ele disse, salte daí. Não. Tudo isso aconteceu na mente de Jesus. Você entende isto, meus amados irmãos? Tudo isso aconteceu na mente de Jesus. Mas eu já vou te provar isto. Vamos no versículo 7. Olha aí. Jesus replicou, porém, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Você entende, meu amado irmão? A carne de Jesus, tentando a Jesus, meus amados irmãos, para que Jesus tropeçasse na lei de Moisés dada por Deus, Jesus resistiu mais uma vez à sua carne, meus amados irmãos, cumprindo aquilo que está escrito na lei de Moisés. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Você entende, meu amado irmão? Jesus em pensamento, ele não pecou. Porque se ele, meus amados irmãos, pensasse lá ao contrário, se ele colocasse à prova o Senhor, o seu Deus, o que iria acontecer? Jesus estaria transgredindo a lei. E transgredindo ele a lei, não teria como cumprir a lei no lugar dos judeus. Você entende isto, meu amado irmão? Era a carne de Jesus tentando a Jesus. Mas isto na sua mente. Você entende? Olha o versículo 8. Olha aí. A seguir, presta atenção. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. Segura aqui. Está escrito aqui, meus amados irmãos, que depois do lugar mais alto do templo, o diabo levou Jesus até um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo. As nações do mundo e toda a glória delas. Segura aqui. Deixe eu fazer-lhe uma questão. Já que a religião ensina que isto é no modo literal,
Pergunto aos senhores, qual era este monte aqui, meus amados irmãos, que deste monte era possível ver todas as nações do mundo e toda a sua glória? Qual era este monte? Existe um monte em um certo país, literalmente, onde uma pessoa subindo lá consegue ver todas as nações do mundo? Existe isso para você? Claro que não. Jesus, meus amados irmãos, sendo ele alguém que jejuou 40 dias e 40 noites, ele era um ser humano. Você entende? Jesus, sendo um ser humano, ele tinha as mesmas condições que qualquer um de nós. Você entende isto, meus amados irmãos? Do mesmo modo que eu, aqui em Moçambique, não consigo ver no Brasil, assim, sem nenhuma câmera, assim como você, estando no Brasil, não consegue olhar para Estados Unidos, para Espanha, para Angola, daí onde você está, assim também era Jesus. Estando ele em Jerusalém, não poderia ver os outros reinos, os outros locais, os outros lugares do mundo. Não poderia ver. Por quê? Porque estaria muito distante, assim como é distante para cada um de nós. Você entende que isto não era no sentido literal? Você entende, meu amado irmão? Não era no sentido literal que ele subiu até o monte mais alto e conseguiu ver todos os lugares do mundo, todas as nações do mundo. Você entende que isto aconteceu em sua mente? Isto aconteceu em sua mente. O diabo estava tentando a Jesus. Você entende, meus amados irmãos? Fazendo ele pensar, meus queridos irmãos, que no mundo existem coisas maravilhosas. E se ele se sujeitasse à sua carne, se sujeitasse às paixões carnais, ele poderia ter o domínio de todas as coisas que ele necessitasse. Não que este diabo fosse um ser espiritual, mas esse diabo, sendo a sua própria carne, mostrando a Jesus aquilo que são os prazeres do mundo, prazeres que alimentam a sua própria carne. Você entende? Mas Jesus, mais uma vez, ele resistiu ao diabo, resistiu à sua carne. Você entende? Olha o versículo 9. Eu lhe darei tudo isso, disse o diabo à sua carne, na mente de Jesus. Eu lhe darei tudo isso. A sua carne ilustrou na sua mente todas as glórias das nações, todas as coisas que iam satisfazer a carne de Jesus. É por isso que ele disse, eu lhe darei tudo isso, isso na mente de Jesus. Disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar, se você se sujeitar a mim, se você satisfazer aqueles que são os meus desejos, se você sujeitar-se a mim. Você entende isto? Lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas? Que o espírito se opõe contra a carne. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas que o espírito luta contra a carne? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. O que Jesus disse? Saia daqui, Satanás. Disse-lhe Jesus, as escrituras ordenam, adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Você entende isto, meus amados irmãos? Paulo também falou acerca da mesma coisa, que o espírito luta contra a carne. Ambos tentam ganhar-nos para um deles. E aquele que nos ganha, nós nos sujeitamos a ele. Aquele que ganha pelo espírito faz as vontades do espírito. Aquele que ganha pela sua carne faz as vontades da sua carne. Era a mesma coisa que Jesus aqui estava dizendo. Sirva somente a ele, o seu Deus, o Espírito, e não a sua carne. Você entende? Entende que tem relação com aquilo que Paulo disse lá? Entende, meus amados irmãos, que quando Paulo falou da luta do Espírito contra a carne, Jesus também falou da mesma coisa aqui no versículo de número 10, quando ele disse, saia daqui Satanás, este Satanás sendo a sua carne. Adore somente o Senhor, o Espírito, o seu Deus, sirva somente a Ele, e não ao outro, que é oposto ao Espírito, que é a nossa carne. Você entende isto, meu amado irmão? Então, o diabo que tentou Jesus,
era a sua própria carne. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. A tentação acabou. Você entende? Jesus venceu a sua carne. Venceu os desejos carnais. É por isso que ele não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento ele satisfez a sua carne. Em nenhum momento, meus amados irmãos, ele se deixou dominar pela sua carne. Sempre foi sujeito ao seu Deus, àquele que ele tinha consciência que somente a ele tinha que servir. Você entende isto, meu amado irmão? Não tem nenhum ser espiritual aqui em Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus. Não há nenhum ser espiritual. Em Mateus capítulo 4, meus amados irmãos, está Jesus sendo tentado pela sua própria carne. Você entende isto, meu amado irmão? Esta é a verdade com relação ao diabo que tentou Jesus. E glória a Deus, que temos a mente iluminada, temos a mente de Cristo, para entendermos estes mistérios que a religião entende que é muito, entende que é demais. Você entende, meus amados irmãos? O que a religião não quer aceitar, nós vemos com os olhos iluminados aquela que é a pura verdade das coisas bíblicas. Portanto, meus amados irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, ao Pai dos Espíritos, aquele que nos concedeu toda a sabedoria, todo o entendimento, aquele que nos revelou as profundezas do seu Evangelho e das verdades bíblicas. Meus amados irmãos, não há nenhum ser espiritual de chifres, cauda e um tridente em Mateus capítulo 4. Não há. O que tentou Jesus, o diabo que tentou Jesus, era a sua própria carne. E assim como aconteceu com Jesus, acontece com cada um de nós. A nossa carne ela nos tenta todos os dias. A nossa carne nos tenta todos os dias. Mas como fomos vencidos pelo Espírito, somos filhos de Deus e estamos sujeitos a fazer as vontades desse Espírito. E fazendo nós a vontade desse Espírito, não nos sujeitamos às vontades da carne. É por isso que vivemos uma graça sem libertinagem. A graça pura, graça sem libertinagem. Você entende, meu amado irmão? Esta era a mensagem de hoje, na resposta número 27 da nossa série. Meus amados irmãos, espero vocês para as próximas respostas da nossa série e as próximas mensagens normais deste canal. Estamos juntos, um grande beijo em vossos corações, tchau, tchau e até os próximos vídeos.